Eu sou grato a Deus já porque é muito gratificante a gente compartilhar, impressionante, muito mesmo. Sou maravilhado agora por estar aqui, né? Tendo a oportunidade de levar mais avante, não é isso? Mensagem de salvação. Nós vamos falar de um tema muito maravilhoso hoje. Inclusive, ele fala, o tema nós precisamos dar mais importância à palavra do Senhor. Afinal, não tem como nós mostrarmos de outra forma como seremos orientados para o tempo do fim, senão pela palavra, ou lendo ou ouvindo, como está em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, né? Então, esse é um tema muito interessante. Eu não esqueci de uma frase de um professor quando eu estava finalizando meu ensino médio e que estava havendo na sala de aula uma discussão com os alunos no fundo da sala e que era do meu lado, chegou aos ouvidos do professor. O professor fingindo que não estava ouvindo, mas esperou o momento certo para entrar em ação e que, para minha surpresa, irmãos, os alunos estavam discutindo sobre essa questão de conhecimento e aí chegou e o professor, como estava ouvindo, prestando atenção, no momento certo ele entrou em ação e eu presenciei aquela cena e fiquei maravilhado. Parece que foi ontem, irmãos. O professor chamou a atenção dos alunos e disse: Por que você diz, fulano de tal, que eu sei de tudo? Só porque eu sou professor? Nisso eu já tinha chamado a atenção da classe toda. E a classe ficou assim em êxtase, porque esse professor era muito rígido. E, para a felicidade de todos, o professor finalizou a fala dele dizendo o seguinte: Olha, não é porque eu sou professor que eu sei de tudo. Eu queria que vocês ficassem sabendo de uma coisa. Vocês sabiam que todo santo dia que eu venho dar aula, eu aprendo mais um pouco? Ou seja, se ele dissesse que era adventista, ele iria dizer que a palavra de Deus se renova cada manhã, e esse era o motivo. Hoje eu digo isso, através da palavra. Então eu entendo que as pessoas que sabem, que estudam, elas também têm consciência de que, como a palavra do Senhor se renova cada manhã, então jamais poderemos abrir nossa boca para dizer que sabemos de tudo e que nunca precisamos aprender mais. Isso não é verdade. A gente sim, com certeza, sempre precisamos estar abertos para aprender, como Paulo diz, né? Reter o que é bom e deletar o que não presta. E aqui, irmãos, nessa manhã, nessas horas que eu tenho, eu quero trazer aqui, resumidamente, algumas mensagens, mas é, essas mensagens é baseada em querer trazer uma ênfase a dar importância a esse livro, esse manual de instrução. Porque uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa, eu estava aqui pegando no Banguê e uma pessoa me repreendeu falando que eu, nos meus sermões, falava muito de mim. E aí eu fui rever os meus conceitos, né? Fui analisar e tudo, só que eu me deparei com um texto. E esse texto, ele continuou a me ajudar na minha linha de raciocínio. É evidente que houve umas mudanças, mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Depois que eu revi esses conceitos e continuei na missão, o segredo foi isso, né? Continuar na missão através do Ministério Adventista Motociclista e através dos ministérios dentro da igreja, eu cheguei à conclusão de que a humanidade hoje ela está saturada de teologia. De fato, já está dando coceira nos ouvidos da gente ouvir textos bíblicos, por sinal maravilhosos. Mas, pelo que eu entendi, as pessoas, como desde o princípio precisavam ver ou pegar para crer, as pessoas hoje não estão diferentes. Pelo contrário, elas querem ver, elas querem ouvir também, claro, elas querem testificar, só que pegando ou vendo. Ó, quando as Marias chegaram do túmulo, que falaram que Jesus não estava mais lá, a impressão que a gente tem é que eles queriam já mostrar, se fosse hoje, né? Já queriam, olha aqui, tá aqui, ó a selfie que eu fiz, ó a foto que eu fiz, tá vendo? Não estava lá, ó. Aí pronto. Mas não, como não tinha, Pedro volta lá bem rápido, como a gente sabe do texto, e aí só então que ele testifica. E hoje não está diferente. E assim, aqui tem alguns pequenos testemunhos meus, porque eu não parei, irmãos, de falar dessa forma. Porque, querendo ou não, a gente está no campo e é impressionante como é testemunho por cima de testemunho, testemunho por cima de testemunho. E é maravilhoso quando hoje nós conseguimos pegar esse testemunho e trazer para a palavra de Deus, ou vice-versa. Por que, que você se comportou daquela forma? Por causa do texto. Então, eu passei a entender que o que está hoje me alimentando, o que está me orientando, o que está fazendo que eu compreenda as coisas
e tome a atitude que precisa ser tomada, é através dos textos. Aí eu fui para o Espírito de Profecia e está lá a senhora White dizendo: feliz aquele que no final dos tempos consegue absorver dentro de si matéria-prima, e essa matéria-prima ela chama de textos memorizados. Agora, bem entendido, muita gente coloca na cabeça que diz que tem dificuldade de compreensão ou de armazenar textos, memorizar algum tipo, mas é porque talvez comece de forma diferente, para não dizer errada. Mas, por exemplo, lá vai eu para os textos. Com facilidade, o Espírito Santo já leva a gente para os textos. Eu grifei alguns aqui, como eu sei que muitos de vocês, dos irmãos que estão assistindo, também têm textos guardados no coração. Agora, bem entendido, se alguns guardam textos bíblicos porque acham bom, ou para quando alguém tocar no assunto, você falar para dar aquela impressão de que você entende da Bíblia, esse pensamento aí precisa ser modificado. Porque creio eu que os textos bíblicos eles precisam estar armazenados na nossa mente, primeiramente, baseado no que está lá em São João 14, 26. Porque se o texto está nos dizendo que quem nos ensina é o Senhor, vamos para o texto. Vamos para o texto. São João 14, 26. Vamos lá, bem rapidinho. Vamos viajar na palavra de Deus. São João 14, 26. Amém, né? Ora, queridos, esse texto bíblico eu já venho lendo ele há muitos anos, mas pedindo orientação ao Espírito Santo, entendendo que a palavra de Deus se renova cada manhã, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, eu tive uma compreensão melhor sobre o texto e fiquei maravilhado, porque o texto fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Pronto, aqui eu compreendi que por mais que eu leia textos, por mais que eu me forme, né, nas outras faculdades, por mais que acadêmicas, por mais que eu aprenda com pessoas ali, com instrutores e tudo mais, mas eu preciso compreender através do texto, e já cheguei a essa compreensão, de que quem me ensina é o Senhor, ponto final. Tá? Então eu tenho que dar o quê? Uma ênfase ao Senhor Consolador Espírito Santo. Mas ainda, ele me levou mais além quando ele me disse que ele me faria lembrar. Só que de quê, irmãos? De tudo que vos tenho dito. Quem me disse? O Senhor. E como foi que ele me disse? Através da palavra. Então, o que eu vejo na minha mente? Eu achando que tudo que eu me lembrasse no meu trabalho e tudo fosse o Espírito Santo. Bom, talvez seja, mas à luz do texto, o que eu estou trazendo para a minha vida, de mais importante, é de entender que eu preciso, ou ouvindo, ou estudando, ou me examinando, lendo, eu preciso armazenar matéria-prima dentro de mim. Mas e esse montão de textos? Não estou falando dessa forma. Eu estou falando que cada um de nós, individualmente, nós temos a nossa vida, nosso estilo nosso jeito de ser. Então, como a palavra do Senhor, ela é perfeita, como ela é completa, em oração e petição ao nosso Consolador Espírito Santo, nós precisamos entender que tem os seus textos, meus amados. Tem os textos que se casam com o teu estilo de vida. Tem os textos que você fica com eles no seu coração, na sua vida. Tem eles que andam com você e os demais que irão aparecer. É necessário, porque o Espírito Santo, ele nos fala de que forma? Através dos textos, amado. Veja bem, para os que já perderam seus pais biológicos, né, terrestres, precisa entender que você continua tendo um pai que fala com você, dizendo: meu filho Antônio, faça isso dessa forma. Ele está falando de que forma? Através do texto. Irmã Denilda, não faça isso. Agora não. Quem foi que falou isso? O texto. Ela tinha o texto guardado no coração. Daí ela estava num projeto. E ela orou. No que ela orou, o Consolador Espírito Santo a fez lembrar do texto, ela agradeceu. Ou seja, se isso virar um hábito na nossa vida, que é para acontecer, quando chegar o momento em que esse manual não puder mais estar em nossas mãos, onde é que ele vai estar? Aqui, exatamente, como está escrito. Fantástico, irmãos, quando nós chegamos a esse patamar, esse nível, e todos nós, não tem desculpa,
Todos nós podemos chegar lá. Por quê? Porque a força não vem de você, nem de mim. Vem do nosso Consolador, Espírito Santo. E eu creio, irmãos. Certo? Eu creio. Porque o agir do Senhor está constantemente na minha vida e eu louvo ao Senhor. Por exemplo, aqui na semana passada, o irmão André falou de um acontecimento lá no cemitério. Momentos assim, né, principalmente em público, é fantástico para a gente testemunhar. Comigo também não foi diferente. Nós nos preparamos para ir entregar materiais lá no cemitério e, para nossa surpresa, houve uns probleminhas e a nossa turma ela ficou meio que desandada. Então, eu cheguei na frente lá, mas o meu filho, daí como o meu filho não viu a turma e já era um pouco mais tarde do que o esperado, ele já começou a ficar todo assim, né, meio que chateado com aquela situação. E aí ele começou a falar umas palavrinhas que ele não estava gostando, porque o pessoal não estava junto e etc. E aí eu disse, não estou gostando dessa situação. Como se não bastasse a gente ter ficado disperso, agora o meu filho do meu lado, em vez de estar me apoiando, me ajudando, né, tá falando palavra diferente. E aí eu pedi orientação ao Senhor e fui buscar uma sombra, porque já era 9 horas. Achamos uma sombra num local lá dentro do cemitério já, guardamos os materiais que a gente tinha. E aí, para minha surpresa, irmãos, me deparo com um cortejo chegando desse local que nós estávamos a apenas 6 metros de distância. O cortejo chega, as pessoas já, como nós sabemos, né, estava lá enterrando seu ente querido, e eu, meu filho vendo aquela situação, e o Espírito Santo vai e me toca. E o que eu faço rapidamente? Pego alguns folhetos, seleciono alguns aqui, dou uma quantidade para ele e fico com os demais. Aquele folheto que diz que Jesus é a resposta, e disse para ele, meu filho, olha, você está vendo essas pessoas? Olha o comportamento delas, olha a tristeza deles, olha alguns chorando, você está vendo? E aí ele estava lá caladão, mas entendendo tudo, e disse, então é o seguinte, filho, vamos mudar, vamos tentar mudar essa situação. E aí, calado, estava calado, ficou. Eu disse, se você não for, meu filho, eu vou. E fui. Eu comecei a entregar ali naquela multidão de pessoas e falando algumas palavrinhas ali, e ele só observando, e eu entregando. No finalzinho, o pessoal foram saindo e eu terminando, ele se aproximou para entregar também. Ou seja, ele já começou a mudar. Daí o cortejo foi embora, o pessoal, né, terminaram, e aí chegaram o pessoal. O pessoal se espalharam dentro do cemitério e nós continuamos só, em um determinado local. E para minha surpresa, sem eu falar absolutamente mais nada, porque eu não falei, ele se posicionou no canto e eu comecei a ouvir a voz dele, dizendo um bom dia para as pessoas, entregando os folhetos. Fiquei maravilhado com aquela cena e fiquei perguntando, como foi isso? Como essa transformação foi feita? E aí eu me lembrei de tudo. Observe a lembrança que o Espírito Santo fez. Ele me fez viajar lá para o acontecimento em que Cristo, que está lá escrito em Lucas 7, do 18 ao 23, onde eu quero dar ênfase aqui ao 23, foi a resposta de Jesus, irmãos, para João. Vocês lembram, né? Mas os que não lembram, é só ir na palavra, normal, e está lá escrito. Irmãos, no verso 23, no verso 23 aqui de Lucas 7, o Senhor deixou bem claro, quando João pede para que 2 discípulos dele vá até Cristo, para perguntar se de fato ele é o prometido Cristo, né? E eles foram, obedeceram, e quando fizeram a pergunta para Cristo lá, Jesus, na frente dele, faz os milagres, como nós sabemos do texto, e depois pede para eles, os discípulos, voltarem para João e falar para João o que eles viram. Jesus não precisou falar nada, irmãos. Ele só explicou a situação para os discípulos. E nós sabemos que esse testemunho é o que nós mais devemos fazer. O motivo? Porque o povo de hoje já estão, de fato, saturados com teologia, com teoria, com falácias. Quem, de fato, vai convencer, através do Espírito Santo, vai ser o nosso testemunho. Ou uma boa porcentagem dele, irmão. Não é só teoria, porque nós sabemos. E o pessoal já está dando conselho nos ouvidos, como diz o texto. Não é verdade? Outro testemunho maravilhoso com relação à oração. Sabe, irmãos, eu me deparei comigo e com muitos dos meus irmãos em estilo de oração. Toda vida que nós iríamos sair, por exemplo, com uma viagem, o irmão começava a orar, fazia um pedido.
que o Senhor abençoasse, protegesse na ida e na volta, que é o correto, né? E em nome de Jesus, amém. Mas aí, baseado no que Davi relatou lá no capítulo 51, eu percebi que nas orações não tinha propósito. E que não custava nada ter um propósito. Parem para pensar, irmão. Toda vez que você fizer um pedido de oração, independente de qual seja, pare para pensar você colocar um propósito naquele pedido de oração. Qual é o custo? Um exemplo. Senhor, estou indo agora fazer uma viagem, canto fulano de tal, e tal. Me abençoe na ida como na volta, no lugar que eu tiver, que eu possa falar do teu amor, nem que seja através do meu testemunho. Pronto, já é um propósito, irmãos. E quantos demais propósitos não tem? De onde foi que eu lembrei dessa forma? De onde foi que eu lembrei desse estilo de oração? Da oração de Davi. Porque eu compreendi que lá no Salmo 51, no verso 10, por exemplo, já tem lá uma oração. E o texto está lá pedindo, como ele diz bem claro, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não é verdade? Ele também, no verso 11, faz uma petição, tá? Se quiser acompanhar, está aqui. Salmo 51, verso 10, 11, 12, 13. E dos demais até o 15. Né? Ele faz petições, verso 10, verso 11, verso 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Verso 10. No verso 11 ele faz o pedido também, como está aqui bem claro. No verso 12 ele também faz uma petição. Agora observa o verso 13, irmãos, que foi o motivo pelo qual ele fez as petições. Fantástico, fantástico. No verso 13 ele diz: E eu ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Viu o propósito da oração, irmãos? Fantástico. Fantástico, irmãos. Propósito. Olha o verso 15, por exemplo, do mesmo capítulo. Ele diz: Abre, Senhor, os meus lábios. E o propósito? E a minha boca manifestará os teus louvores. Nessa madrugada, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, o que eu quero trazer para os meus irmãos é essa mensagem de nós darmos importância à palavra de Deus. Irmãos, nós não temos outra. Eu tinha aqui mais um monte de passagens bíblicas para explicar dessa forma. Testemunhos que eu tive na igreja, testemunhos que eu tive agora no passeio, né? Tudo isso extraído de quê? Da palavra do Senhor. O meu apelo, meus amados, nessa manhã é que nós possamos dar importância a esse livro, respeitar esse livro. Não tem outra forma de sermos transformados, não tem outro meio de nos fortalecermos na jornada cristã. Não tem, irmão, se não for através da palavra de Deus. De que forma? Ou lendo ou ouvindo, de acordo com Apocalipse 1:3. Esse é meu apelo. Vamos fazer isso, porque daqui a pouco nós não vamos mais ter a oportunidade de ter esse material nas nossas mãos, irmãos. Assim como agora estamos tendo. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso hoje. Muitos têm mais de uma Bíblia em casa, mas não dão importância como deveria. Que Deus nos abençoe nessa madrugada, neste dia, nessa tarde, nesta noite. Que Deus nos abençoe para que todos nós possamos compreender e dar importância e respeitar esse manual que é Deus falando conosco todo santo dia. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Amado e Salvador Jesus, louvado, Papai, e exaltado seja o Senhor. Porque teus planos, Pai Santo, eles estão tendo continuidade através de nós. E nós estamos compreendendo, Senhor. Porque as estratégias que estão sendo traçadas, os teus planos santos, estão no teu mapa. E esse mapa está nas nossas mãos também. E o Senhor, a cada dia de nossas vidas, nos explica cada detalhe que devemos fazer, falar, viver, tudo através da clareza dos textos que precisam permanecer na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Ó Senhor, nos ensina a cada momento de nossas vidas a nos alimentarmos da Tua Palavra, que é o nosso combustível. Porque, Senhor, a palavra, se ela não for vivida, ela mata. O Senhor foi o que disse. Mas nós queremos e vamos viver, porque é quando estamos vivendo, Senhor, que notamos a diferença. Primeiramente na mudança de nossas vidas, depois nas demais pessoas, nos demais irmãos que nos escutam. Afinal, Paulo disse que nós éramos uma carta viva, e estão nos lendo, todo santo dia estão nos lendo.
Então, Senhor, permaneça conosco, porque nós sabemos que o segredo de fato está na permanência. E nós vamos permanecer, Senhor, buscando o Senhor na tua palavra, ouvindo o Senhor e te obedecendo e te respeitando a cada dia de nossas vidas. Amado e Salvador Jesus, queremos humildemente que essa oração ela permaneça assinada em seu nome, pois dessa forma nós um dia iremos dar um grande e maravilhoso abraço no Senhor, verdadeiramente, um abraço maravilhoso de gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que fará e da forma como tudo vai ser feito. Obrigado, eterno Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados, fiquem na santa e maravilhosa paz do Senhor.